Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, como é que vocês estão? Após mais de 2 anos, eu voltei ao meu parque favorito. Um local que me deixou tantas memórias boas, um local que me faz muito bem, né? Posso falar que é o meu local preferido da face da terra. E eu nem ia gravar, mas quando eu vi este local, eu senti vontade, né, de começar a falar com vocês. E eu gravei algumas vezes já em outro parque, né, após a pandemia, mas esse parque foi reaberto recentemente. E posso dizer que a pandemia não trouxe um impacto tão forte na minha vida quanto na vida das pessoas em geral, porque a minha filosofia, de certo modo, já me preparava para essa situação, né? Para essa situação de restrição, de incerteza, de risco de morte até, né? A minha filosofia me ensinou há muito tempo já a viver com a consciência de que este pode ser o último dia e que eu devo viver da melhor forma, ou seja, da forma justificável racionalmente, de uma forma que seja pautada na lógica, né? E eu, como um ser finito, eu como um ser que possui desejos, que possui necessidades, não posso viver apenas no plano do pensamento, né? Porque eu não sou apenas uma mente que raciocina, mas eu sou uma mente que tem tensões, que tem pulsões, que tem perturbações, né? E isso não pode ser solucionado apenas com o pensamento, mas também com práticas, né? E uma prática muito benfazeja, que é recomendada inclusive pela ciência, é a meditação. Você tem a prática de meditar, né? Neste local aqui, por exemplo, eu já meditei várias vezes, né? Em pé mesmo, fechando os meus olhos, inspirando de forma lenta e de forma profunda, soltando o ar pela boca, né? Como se eu estivesse me conectando com as coisas em volta, como se eu estivesse me conectando com as plantas, com os bichinhos, com o solo, né? Eu acho muito importante para o ser humano a gente fazer esses exercícios. Isso proporciona uma higienização mental, né? A minha prática mostrou isso. É como se eu estivesse me purificando, como se eu estivesse limpando a minha mente de certos padrões viciosos, certos pensamentos negativos. E andar neste local sempre me fez muito bem, tanto para o corpo quanto para a mente. E aqui eu filosofei muitas vezes, ficava mastigando os pensamentos dos autores que eu lia, né, e sobre os quais eu lia também, e compartilhava com vocês as minhas conclusões ou simplesmente as minhas reflexões, que nem sempre eram taxativas. E de volta a este local, eu vejo que a tempestade bagunçou as árvores, né? Você vê algumas árvores caídas, você vê as coisas como se alguém passasse aqui e tivesse mexido em tudo, né? E a nossa vida é assim também, né? A gente sofre turbilhões, a gente sofre crises, a gente sofre problemas imprevistos que muitas vezes nos abalam. Mas o nosso cerne tem que se manter estável, né? Você, enquanto uma pessoa consciente da sua finitude e da sua essência racional e ao mesmo tempo finita, sabe que é o resultado de uma tensão entre pensamento e sensação, entre razão e emoção, né? Nós temos as percepções sensoriais e nós temos também a lógica, que nos leva a abstrair, a encontrar o estável, o universal, né? E este abstrato é a forma da realidade, porque a verdade é uma abstração. A verdade é uma ideia exata e segura, que não pode ser duvidada de modo coerente, porque se você tenta duvidar da existência da verdade, você já está pressupondo alguma verdade. De modo que o ser humano, quando começa a refletir analiticamente, profundamente, nota que existe algo, que não existem apenas palavras, mas as palavras sempre têm algum conteúdo, sempre existe alguma realidade, né? E ele faz parte dessa realidade.
Essa realidade é apreensível e enquadrável na razão, na lógica. A própria realidade tem um formato lógico. E a lógica é algo abstrato. A lógica é um padrão, é um modelo ideal que diz que uma coisa é igual a si mesma, o que é o mesmo que dizer que cada coisa possui um conceito que corresponde a ela, o que a torna passível de ser enquadrada no pensamento e transmitida a terceiros mediante a linguagem, né? Nós temos essa capacidade não só de sentir, de perceber, de agir instintivamente, mas nós também temos essa capacidade lógico-reflexiva de encontrar o essencial. E esse essencial não é visto, não é tocado, não é sentido, né? Aquilo que nós vemos, tocamos e sentimos são apenas percepções. E olha que legal, estou vindo aqui agora neste local pela primeira vez, eu não tinha passado antes, e estou vendo exatamente o mesmo que eu encontrei em outra oportunidade no vídeo em que eu falei sobre Hegel e as cigarras, né? Isso aqui é um esqueleto de cigarra. Está no mesmo local da outra, do outro esqueleto que eu achei, né? Falando de abstrato, olha aí a diferença, né? Entre as cigarras que estão cantando, que vocês devem ter ouvido enquanto eu falava, agora elas sossegaram. Aí ó, de novo, elas cantando, a cigarra viva e o esqueleto da cigarra, que é uma memória de um ser que passou aqui, né? E de certo modo isso aqui representa a abstração. A cigarra agora congelada, parada, teoricamente imóvel, mas na verdade ela se movimenta. É que a minha frequência mental não permite que eu perceba isso, né? Mas esse ser tende a se decompor. Esse ser que eu seguro não é nada além de uma percepção mental ou melhor, é uma percepção visual e tátil. E a percepção só existe em um sujeito que percebe. A percepção é o efeito da interação entre a mente do sujeito finito e algo que o afeta. Aquilo que é capaz de afetar a mente deve ter qualidades em comum com a mente, né? Afinal, se aquilo que interage conosco, que faz com que nós tenhamos essas percepções todas, fosse uma substância totalmente diversa de uma mente, se fosse a chamada matéria, ela simplesmente não teria condições de entrar em contato com a nossa mente, né? Já que a nossa mente é algo que consiste em pensar, em agir. E essa coisa que produz as percepções deve necessariamente ter em si mesma as qualidades necessárias para isso. Para que ela seja a causa das percepções, para que ela consiga se conectar conosco de algum modo, ela tem que ter algo em comum com a nossa mente. Então tem que ser também uma mente, né? Tem que ser outro sujeito. Um sujeito infinito, supremo, que contém todas as ideias que nós captamos nos nossos sentidos físicos. E tendo isso em consciência, pessoal, nós sabemos que a nossa vida não é gratuita, né? Nós fomos gerados por este ser superior, por essa mente incriada, perfeita, absoluta, que compõe tudo o que pode ser concebido. Fora dela não há nada, né? Tudo o que está fora da mente suprema é o nada, ou seja, aquilo que não pode ser referido, que não pode ser imaginado, que não pode ser conceituado. Sempre que você se refere a algo em pensamento, em palavras ou em gestos, você está se referindo a alguma coisa que está dentro da lógica, alguma coisa que pode ser concebida de modo minimamente coerente. Olha que curioso, quantas vezes eu vim aqui nessa árvore, né? Nessa como é que se fala? O pé de seriguela, né? Não sei como é que se fala essa árvore, qual é o nome dela, mas enfim, é a árvore que produz seriguela. E eu nunca vi isso aqui, né? Olha a quantidade de esqueletos de cigarras que estão aqui. Isso aqui é inédito, né? E infelizmente não estamos na época das seriguelas. E, enfim, pessoal, a nossa vida então é produto, né? Nós somos gerados por essa mente e por consequência nós podemos captar, descobrir,
uma forma adequada de comportamento, né? Não é adequado que um ser racional e senciente, como o ser humano, haja seguindo apenas os seus instintos, os seus desejos e os seus impulsos. E muito pelo contrário, né? Nós temos em nós as necessidades e temos também os prazeres, né? E nós encontramos o ponto de equilíbrio quando nós saciamos os nossos prazeres, observando a nossa constituição racional, enquanto seres que possuem objetivos e que usam certos meios para atingir essas finalidades, né? Não é adequado que eu destrua os recursos naturais, porque eu sou um ser biologicamente dependente deles, né? Se eu poluir o ar, a água, o solo, qual será o resultado? Danoso para mim mesmo. Então muitas vezes eu vou me abster de um pequeno prazer que poderia ser causado pela destruição dos recursos naturais em favor de um bem maior, de um bem duradouro. E eu não sou um ser isolado, mas eu vivo em conexão com outros seres similares a mim, que também são mentes autoconscientes, ou pelo menos me induzem a isso, né? Me induzem a crer nisso. Pelo comportamento que eles mostram, eles revelam que não são apenas percepções, não são apenas ideias que eu estou percebendo, mas são também seres com substancialidade, seres que têm capacidade de experienciar em primeira pessoa, que têm, enfim, um eu em si mesmos, né? E se eu agir tratando estes seres de um modo maléfico, prejudicando-os, né? Se eu causar-lhes dor, eu estarei o quê? Dando uma permissão no âmbito lógico para que eles façam o mesmo comigo. Por uma questão de coerência, eu tenho então que respeitá-los, tenho que tratá-los como eu gostaria também de ser tratado. E isso não se restringe apenas aos seres com o meu nível de autoconsciência ou de racionalidade, mas alcança também os seres sencientes que não têm essa capacidade de abstração humana, né? Eu sou um ser que tem capacidade de sentir dor, sentir prazer e tenho consciência disso. E outros seres também mostram que sentem dor, eles fogem da dor, eles almejam a liberdade, eles almejam a alimentação, né? Eles querem ser bem tratados. Então, por que eu vou provocar dor nestes seres? Ainda que eles não consigam se comunicar comigo, ainda que eles tenham uma mente muito mais rudimentar que a minha, mesmo que eu os considere inferiores sob esse ponto de vista, eles são superiores em outros pontos, né? Eles conseguem viver neste meio ambiente em que eu estou, por exemplo, sendo que eu não resisto neste local, né? Eu morreria de fome ou de sede. E ainda que eu tivesse técnicas de sobrevivência na mata, eu não conseguiria fazer tudo o que estes seres fazem, né? Os seres sencientes que não são humanos, mas que já possuem uma subjetividade. De modo que eu devo, por uma questão de coerência, né? E não por uma questão de mandamento, mas para ser honesto comigo mesmo, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu espero dos outros seres, eu devo também me abster de causar sofrimento aos animais que não são da minha espécie, né? Eles também são fruto dessa fonte geradora que é a mente suprema. Eles não são apenas conjuntos de percepções, eles não são meros efeitos causados em mim ou nas outras mentes humanas, mas eles já possuem uma substancialidade, ainda que não tão desenvolvida quanto a humana, né? Por não terem a capacidade de raciocinar de modo tão longe como nós, que podemos fazer filosofia. Pelo menos os animais não demonstram isso, né? Talvez no futuro nós descobramos que talvez certos macacos consigam já fazer filosofia, mas até hoje nós não temos evidência disso. Mas nós encontramos muitas similaridades impressionantes entre nós e os animais não humanos. E essas reflexões todas, pessoal, me levaram a desejar não financiar mais a indústria que promove a restrição da liberdade e da vida dos animais não humanos,
né? Só que como eu sou um cara criado no churrasco, bebedor de 2 copos de leite diários, né? Leite de vaca, eu sempre tive muita dificuldade em adotar na prática essas ideias, né? Em ajustar a minha prática com aquilo que a razão me apontava, já que eu não encontrava nenhum motivo para financiar a indústria que cria bois para abatê-los, né? Que restringe a liberdade de animais ali que foram gerados para servirem aos humanos como se fossem objetos. Se nós hoje já conseguimos viver sem isso, né? Como a nutrição nos mostra, o nutricionismo nos mostra que nós podemos já viver sem consumir carne, leite, ovos, enfim, produtos de origem animal. Hoje nós podemos viver exclusivamente com base em vegetais e podemos inclusive nos saciar, né? Já que você consegue encontrar alimentos à base de vegetal que reproduzem perfeitamente o gosto da carne, o gosto do chocolate, né? Aliás, o chocolate nem precisa de leite, né? Existem vários produtos aí de chocolate que não tem o leite. Você tem sorvete também que não tem leite, né? Sorvete que não leva nada de origem animal. Então, para que eu vou continuar do meu jeito, né? Era necessário que eu desse um passo adiante. E nessa pandemia eu comecei a dar alguns passinhos muito sutis nessa direção, até que chegou um ponto em que eu comecei a dar passos mais largos, passos mais ousados. E há cerca de 2 semanas eu posso dizer que eu não estou mais consumindo nada que tenha origem animal. Com exceção de uma pasta de amendoim que eu já havia comprado, ela estava na metade. Então, como eu já comprei, né, não tem problema já de eu consumir isso. Mas existem muitas pastas de amendoim que não tem leite também, né? E não é a questão de não ter leite. O produto até pode ter leite. Eu aprendi isso, né? Por exemplo, o sorvete Magnum, deliciosamente vegano. Ele tem essa opção. Lá está escrito, contém leite. Por quê? O produto é feito com recipientes usados para fabricar outros produtos que têm leite como ingrediente. Então, no aproveitamento dos recipientes, o fabricante acaba permitindo que vá um pouco de leite, um resquício mínimo, nesse produto que não tem leite como ingrediente. Se você compra este produto, você está consumindo ali um pouquinho de leite como um efeito colateral, mas você não está financiando nenhum produto que exija o leite na sua fabricação. Você está estimulando a indústria a fabricar aquele produto que você está comprando e não o outro, tá? Então não tem problema você consumir o produto que tenha o leite, né? Desde que o leite não esteja dentre os ingredientes. Isso diz respeito ao açaí também. Muitas vezes o fabricante coloca ali na embalagem, pode conter leite, né? Por esse motivo que eu citei, tá? Enfim, pessoal, posso dizer que hoje eu sou vegano, né? E está sendo muito bom para mim. Eu fui a uma nutricionista, primeiro de tudo. Primeira coisa que eu fiz foi falar com ela. E ela foi categórica logo de cara. Falou, sim, você pode virar vegano. E eu falei para ela que eu queria voltar à academia, né? Eu queria ganhar massa. E ela falou, tudo bem, é possível fazer isso. E ela me orientou. E não é nada de outro mundo, não é nada difícil, pessoal, sabe? Por hoje, eu acho que eu já falei o bastante, né? Tem outros assuntos para tratar aí que eu vou gravar ainda, que eu vou trazer em outros vídeos. Por hoje era isso e até a próxima.